ano, grande oitavo ano. Olha só o oitavo. Os meninos que ficam em casa aí online, né? Atenção que nós demos uma aula sobre ainda o período regencial, onde nós fizemos alguns questionamentos, né? Algumas perguntas a respeito do que seria o período regencial no Brasil. E para compreender direitinho, é só você imaginar bem aqui, ó. Nós tivemos dois imperadores, tá bom? Vou colocar direitinho aqui, ó. Nós tivemos dois imperadores. Vou colocar, pera só um minutinho. Vou dar uma mais escurinho aqui. Nós temos o primeiro império. Nós tivemos um espaço de tempo. Vamos imaginar que esse traço seja uma linha do tempo. E nós tivemos o segundo império, tá bom? O primeiro império foi o império de Dom Pedro I. Dom Pedro I, imperador do Brasil, que foi de 1824 até 1831. Ótimo, beleza. Nessa data, o Dom Pedro I desistiu de ser imperador do Brasil, não quis mais. Que teve uns problemas aí, ele não aceitava que as pessoas não concordassem com ele. O imperador Dom Pedro I, ele teve muito desafeto aí com o pessoal, né? Principalmente com o pessoal do Minas Gerais, alguns do Rio de Janeiro, outros de outras regiões, né? Não era todo mundo que gostava do Dom Pedro I, não, né? Tem uns partidos políticos aí que, inclusive, tinham interesse em acabar com a monarquia no Brasil e que o Brasil voltasse a ser uma colônia, como no caso o Partido Português. Só que, seguindo essa linha do tempo aqui, ó, nós temos o segundo império do Brasil. Mas por qual motivo Dom Pedro deixou de mão, né? Ele não quis mais. Entre outros motivos, teve a questão dele não perder popularidade, as pessoas não gostarem mais dele, né? Os mineiros batiam portas quando ele passava, então ele, quando voltava para o Rio de Janeiro, os brasileiros não queriam nem saber dele, mas os portugueses já queriam saber. Aí os brasileiros e portugueses brigavam muito, enfim. Ele acabou, para evitar uma guerra civil, ele acabou deixando o país, né? Acabou com a monarquia aqui, seu império, enfim, né? E o segundo imperador do Brasil foi o filho dele, Dom Pedro II, né? Só que essa linha do tempo que eu fiz aqui, ó, ela representa uma data que vai de 1931 até 1840. 1831 a 1840, né? E nessa data tem o chamado período regencial. Bom, período regencial, que foi quando o imperador Dom Pedro II era muito novinho, tinha apenas 5 anos de idade, e não poderia governar o Brasil com 5 anos de idade, era um bebê ainda, uma criança, né? Então, essa linha do tempo aqui, que ele é muito pequeno, a gente chama de período regencial, que foi de 1831 até 1840. O Brasil, nesse momento aqui, nesse período aqui, ó, foi governado por ministros, tá? Ministros, deputados, militares, tá? E nós falamos aí na aula sobre esses ministros, deputados, e essa regência, ela ocorreu de três maneiras. Houveram três regências no Brasil, né? Na verdade, quatro, olha só. A primeira regência foi a regência, até falamos na aula passada, foi a tal de regência trina provisória, que durou pouco, tá? Muito pouco. 3 cidadãos foram mandar no Brasil, governar o Brasil, mas por desentendimento interno eles acabaram se desmanchando a sociedade. Os 3 regentes que governavam o Brasil, porque Dom Pedro II era muito pequeno, os 3 regentes não deram muito certo, né? Muita divergência, muito desentendimento. Aí depois o pessoal inventou a chamada regência trina permanente, que é para ver se dava mais resultado. Mas também não deu certo não, né? O pessoal também
não se entendeu. A próxima regência, 3 pessoas, trina quer dizer 3, eles não se entendiam também, então o pessoal pensou, então vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova regência. Quem fazia isso? O Congresso do Brasil, né, os deputados e senadores. Vamos criar uma nova regência com uma pessoa só, né? Então escolheram aí a regência una do padre Diogo Feijó. Né? Diogo Feijó foi um padre que mandou no Brasil na regência una. Dom Pedro ainda era pequeno, não podia mandar. O tempo ia passando, Dom Pedro ia crescendo. Ainda não tinha chegado o momento dele completar 18 anos de idade para ele assumir o reinado do Brasil. Na regência una, o padre Diogo Feijó, né, ele começou a ter também muitos desentendimentos com muitas pessoas em muitas regiões aí que estavam revoltadas porque não tinha rei, né? Regiões como Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, estavam todos revoltados. Rio Grande do Sul, estava todo mundo zangado porque não tinha rei no Brasil, então o negócio estava meio bagunçado. Então eles queriam um rei, então se libertar do Brasil de vez, né? Muitos movimentos aí foram para se libertar mesmo, tá bom? Depois do Diogo Feijó, que também não fez um bom governo, nós somos carentes de bons governos, infelizmente o Brasil sempre foi carente de bons governos. Entrou o Araújo Lima, que foi o último regente. O Araújo Lima, o tempo passando, né? Passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Dom Pedro já estava com 14 anos de idade, com esse tempo só mudando de regente o tempo todo. O Dom Pedro II já estava com 14 anos de idade. Tinha que fazer alguma coisa. O Brasil tinha que mudar, tinha que melhorar. Não dava certo de um jeito, não dava certo do outro. Os estados todos estavam revoltados. Na Bahia começou a surgir movimentos como, por exemplo, a Sabinada, que foi um movimento de revolta, né? Uma espécie de separação do restante do Brasil. Não que fosse formar um país na Bahia, não. É porque eles queriam simplesmente fundar ali um governo republicano. Tá? Eles queriam fundamentar ali uma república na Bahia para que houvesse uma forma deles mesmos se autogovernarem. Tá bom? Como os Estados Unidos, tinha a federação lá, cada estado se governava, que eles queriam fazer a mesma coisa. No Rio Grande do Sul foi um pouco diferente, eles queriam criar uma república independente, né, lá no Rio Grande do Sul, que foi um movimento chamado de Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Tem tudo isso aqui tem no nosso texto, no nosso livro, tá bom? A gente vai passar a questão para vocês responderem em casa, a gente vai colocar essa questão também desses movimentos sociais aí dos estados do Brasil. Além de Rio Grande do Sul, teve também a cabanagem no Pará, né? Cabanagem no Pará. Já foi um movimento por questões mais sociais. As pessoas passavam necessidade, passavam fome, passavam todo tipo de dificuldade, uma crise danada, então a cabanagem foi exatamente para lutar por melhores condições de vida. Do mesmo jeito foi no Maranhão com a balaiada. A balaiada no Maranhão também foi exatamente o mesmo foco da cabanagem no Pará, exatamente para melhorar de vida. As pessoas estavam passando uma triste realidade na qual eram dominadas por um governo que não as tratava bem, então o pessoal às vezes resolve então, digamos, imprimir uma revolta, né? Imprimir uma forma de protesto. E o governo sempre dava um jeitinho de mandar alguém para lá para acabar com a revolta, tocar fogo nas ideias das pessoas. Então o movimento regencial foi isso, ele foi um movimento que começou porque o Pedrinho era muito pequeno, foi passando aí de regência trina provisória, 3 pessoas governando o Brasil enquanto o Pedrinho crescia, não deu certo. Regência trina permanente, mais 3 pessoas governando o Brasil também não deu certo. Inventaram a chamada regência una, tá bom? Onde o padre Antônio Feijó, Diogo Antônio Feijó, começou a governar o país de maneira que ele fosse colocar ordem na coisa. Quando o pessoal percebeu que era um só governante, eles achavam que o negócio ia dar certo, mas não. O Diogo Antônio Feijó ele resolve sair, o Araújo Lima assume. O Araújo Lima também não consegue barrar tantas revoltas, as pessoas todas revoltadas. Então o Congresso do Brasil, que são senadores e deputados, resolvem dar o chamado golpe da maioridade em Dom Pedro I. Aliás, desculpe, Dom Pedro II.
O Pedro II já estava com 15 anos de idade, estava um rapazinho aí, muito jovem ainda, mas com 15 anos de idade ele assume o segundo império do Brasil, tá bom? Para ver se acabava com tanto movimento, com tanto impasse, com tanta revolta, com tanto descontentamento. Dom Pedro II assume o país com 15 anos de idade. Ele, na realidade, ele era para assumir com 18 anos de idade, mas como o pessoal não via mais outro jeito, acabaram antecipando a maioridade do Dom Pedro I. Aliás, Dom Pedro II governou por quase 50 anos o Brasil. Um reinado muito grande, muito, enfim, a gente vai ver isso aí com mais detalhes nos próximos capítulos. Então, na aula de hoje também, nós passamos trechos do filme, de um filme interessante que fala sobre revolução. O oitavo ano, é interessante porque a gente vive falando o tempo todo de revoluções. Na verdade, é o período das revoluções pelo mundo todo. Revolução Francesa, Revolução Americana. Daqui a pouco a gente vai ver a Revolução Industrial, que é um dos assuntos principais do nosso livro, né, do nosso oitavo ano. E no contexto de tudo isso aqui, ó, no contexto o que é contexto? É o que está acontecendo no mundo todo, é o contexto. O mundo todo estava acontecendo isso. Revolução para todo lado. Né? A revolução das indústrias começava a surgir, as transformações no mundo. A Inglaterra já era a grande dona da revolução industrial, já era a grande dona dos mares, já era a grande dona das moedas, da libra esterlina. E ai daquele que dissesse que não fosse. O século XVIII, século XIX, o século XVII, tudo isso aí eram épocas que estavam se desenrolando as grandes revoluções. Por isso que eu passei em classe trechos do filme, alguns trechos do filme Família Mitchell e Revolta das Máquinas. Um filme interessante que nós tem na Netflix. Quem não tem Netflix, o tio tem no pendrive. Se você quiser pegar, é só entrar em contato que eu passo para você no pendrive. O filme é bem interessante, fala de revolução também, uma revolução bem atual, mas como eu falei para vocês na primeira aula do ano, História é a ciência que estuda o passado, o presente e nos prepara para o futuro. Sem entender o passado e o presente, como é que você vai se preparar melhor, né? E a família Mitchell contra as máquinas conta a história de uma família atrapalhada que começa a ter suas crises internas, mas se une quando o perigo iminente começa a se aproximar. A Revolução das Máquinas. Por que eu escolhi esse filme logo agora? Porque esse filme ele vai nos preparar para a Revolução Industrial. Nós já passamos por Revolução Francesa, já passamos por Revolução Americana. Estamos aí no século XIX, nas grandes revoluções aqui dos nossos trechos, né? Como nós percebemos aqui, uma revolução política no Brasil, né? E não vai ser diferente. A gente vai estar o tempo todo passado, presente. Quando chegar na Revolução das Indústrias, a gente vai compreender melhor por que o tio passou esse filme para vocês. Nós não assistimos todo porque não estavam todos os alunos em classe. Então, o aluno que ficou em casa, que está no online, né? O que é que o tio pede? Que você dá uma olhadinha no YouTube e vê se você consegue ver alguns trechos desse filme Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Que os alunos presenciais viram um trechinho do filme. Não passamos todo não. Então, se você tem Netflix, assiste que é legal. Vai falar de revolução e ideias novas, tá bom? Se você quiser o filme completo, o tio tem o filme completo. Você pode entrar em contato que eu passo para você o filme no pendrive, tá bom? Então é isso, nossa aula de hoje foi assim, nós passamos o trecho desse filme para falar sobre revoluções. E as revoluções elas acontecem desde o século XVIII, século XIX, século XX continuam acontecendo revoluções, Revolução Cubana, Revolução, enfim, tal, Revolução de 1917 e por aí vai. E não se sabe onde nós vamos parar, se ainda vai ter revolução ou não. É uma reflexão que o filme faz a respeito disso. Então, em aula, em classe, nós questionamos aqui alguns dos nossos presenciais, né? Fizemos perguntas. Por exemplo, por que é que Dom Pedro não assumiu o Brasil? Dom Pedro II não assumiu o Brasil, que tinha 5 anos de idade, em 1831. Né?
Então, por qual motivo Pedro I deixou de ser imperador? Por causa de desentendimentos com a própria população do Brasil e com partidos políticos também. Isso é fato. Cite algumas revoltas que aconteceram no Brasil. Aí, a Farroupilha, a Cabanagem, na Bahia a Sabinada, teve também outra revolta na Bahia bem interessante, a Balaiada no Maranhão, né? Enfim, essas revoltas eram para quê? Muitas delas eram para formar repúblicas, como no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul teve a revolta da Farroupilha, que eles queriam fundar uma república chamada de República do Piratini, né? Juntamente com Santa Catarina, eles queriam formar ali uma república independente. Só que o governo também não deixava, né? O governo fazia de tudo para negociar, para prender os culpados, enfim. Qualquer dúvida que você tiver, no nosso livro, na página, deixa eu mostrar aqui as páginas para você dar uma lida em casa. Você que tá em casa aí, perceber onde nós estamos. No nosso livro, nós estamos aqui na página 76, onde você em casa vai dar uma lida, tá bom? Vai dar uma lidazinha, vai ver aqui os partidos políticos que existiam naquele tempo, século XIX no Brasil, tá bom? E aqui do lado de cá nós temos a regência de Feijó, que nós acabamos de falar, e a última regência de Araújo Lima. E temos as revoltas aqui, ó, revolta dos Cabanos, em Alagoas e Pernambuco, revolta dos Malês na Bahia, que foi uma revolta de escravos, né? Uma revolta de ex-escravos, na verdade, né? E pessoas que seguiam religiões como o islamismo e queriam liberdade, queriam mais, enfim, a palavra de ordem seria igualdade entre todos, né? Essa até com hoje, né? Exatamente. Então nós temos aqui a cabanagem no Pará, dá uma lidazinha, viu, pessoal? Tem a Sabinada na Bahia, que foi uma espécie de criação de república também, mas não deu certo. A Balaiada no Maranhão. Nós tivemos a Farroupilha no Rio Grande do Sul, tá bom? Então dei uma lidazinha com cuidado, por enquanto é só. Na dúvida, deixa aí um abraço pro tio e um alô pra gente aí, tá bom, pessoal? Então até a próxima, tchau.